Boa tarde, tudo bem com vocês? Mais um dia estamos aqui para compartilharmos este livro. Meu pavio curto e Deus. Como lidar com a ira, gente? É tão difícil, não é verdade? Mas nós temos a ajuda do Espírito Santo e estamos aqui também aprendendo. Então, o capítulo 9, Irada de nascença. Creio que sou irada de nascença. Ou será que devo dizer que nasci cheia de paixão e pronta para o que der e vier? Minha mãe me conta uma história que, quando eu tinha 2 anos, eu estava brincando na neve, mas o frio era tão intenso e minha mãe logo me levou para dentro de casa, embora eu quisesse continuar brincando. Em protesto, sentei-me, abri as pernas e em seguida bati a cabeça repetidas vezes no chão. Com medo de que eu pudesse sofrer uma confusão cerebral, ela me levou para o berço, no qual prossegui com meu acesso de raiva mais confortavelmente. Houve uma ocasião ainda mais assustadora em que eu estava no meio de uma crise de birra de proporções monumentais. Minha mãe me colocara no berço e, de algum modo, eu me atirei para fora. Depois de eu passar mais de 20 minutos berrando, ela telefonou para o pediatra. Ele recomendou que minha mãe saísse de casa e fosse para a varanda por alguns minutos. Na opinião dele, minha birra cessaria se não tivesse plateia. Minha mãe seguiu o conselho do médico e me deu a oportunidade de fazer meu drama em casa vazia, na esperança de que eu apresentasse um comportamento mais construtivo para recuperar a atenção que eu havia perdido. Mas eu fui reprovada no teste. Ao que parece, quando percebi que estava sozinha, fiquei ainda mais furiosa. Juntei todas as forças e a altura do meu corpo de 2 anos e saí pela casa puxando e arrancando o que estivesse ao meu alcance. Derrubei todas as cadeiras da sala de jantar, como se isso não bastasse, chutei cada um dos assentos até separá-los da cadeira. Meu acesso destrutivo também incluiu puxar todas as almofadas do sofá, jogar no chão todos os cinzeiros da casa e revirar todos os cestos. Havia revistas espalhadas pelo chão e toda a ordem ao meu alcance foi transformada em caos. Não foi uma ação aleatória de uma criança pequena descontente. Foi algo mais parecido com a metódica força destruidora de uma terrorista em idade pré-escolar. Depois de alguns minutos de solidão na varanda, minha mãe entrou e me encontrou exausta, mas ainda furiosa. Com medo de que eu tivesse descansando como preparativo para mais uma rodada, ela me deu umas palmadas e me colocou para dormir. Mas, afinal de contas, o que me deixou tão furiosa? Para começar, falemos de minhas origens. Talvez possamos lhes atribuir uma parcela de culpa. Parte da minha família é siciliana e tenho antepassados apaches, franceses e ingleses. O resultado inevitável foi que nasci esquentada e contrariada. Vendetas da máfia correm em minhas veias. E alguém roubou todas as minhas terras. Talvez eu seja descendente direta de Jerônimo. Misture isso com sangue de ingleses e franceses, e cá estou, coexistindo com meus invasores. Acrescente a essa equação o fato de que eu perdi meu olho por causa de um câncer aos 5 anos. Quando me disseram que removeriam meu olho e me dariam outro novinho em folha, eu não colaborei. Tentei fugir do hospital antes da cirurgia, tive de ser sedada e resistir, tanto que foi difícil me anestesiar. Lembro que fizeram contar até 10 duas vezes. Depois disso, colocaram uma máscara mais justa em meu rosto e a escuridão me invadiu. Durante toda a cirurgia, enquanto eu dormia, continuei a suplicar para que não removessem meu olho. Uma das enfermeiras saiu do centro cirúrgico em prantos. Fui colocada em uma sala com paredes de vidro até me recuperar da anestesia, o que aconteceu bem antes do esperado. Sentei-me na cama, arranquei o curativo do olho, vomitei e comecei a me esgoelar. Fui sedada novamente. Foi necessário usar tanta anestesia que desenvolvi pneumonia e despertei morrendo de frio em uma tenda de oxigênio. Depois de quase um mês na ala pediátrica, no hospital infantil, voltei para a pré-escola com tapa-olho. Fui alvo de incontáveis gozações. Mesmo depois de o tapa-olho ser removido, receber a prótese ocular. Difícil, né? Passar por isso, uma criança de 5 anos, mas agora uma criança de 2 anos fazer tudo o que ela fez, meu Deus do céu. Aí ela vem falando da descendência dela, né?
muitas vezes tem isso mesmo, não é verdade? Gerações, né? Ira como armadura. A ira se tornou minha armadura, uma força sustentadora em minha vida. Pensamentos e imagens de vingança se tornaram meu consolo. Eu sonhava que, em algum dia, receberia um transplante de olho e seria inteira e normal outra vez. Então, ninguém mais teria coragem de rir de mim. As coisas não aconteceram como eu havia planejado. Mas quando me tornei cristã, descobri plenitude não ao voltar ao meu estado físico anterior, mas ao trocar meu antigo modo de viver pela vida nova que Deus me deu. Glória a Deus. Por algum tempo depois que me tornei cristã, parecia que nada na minha antiga identidade havia sobrevivido à transição. A consciência da misericórdia divina que eu havia recebido era tão avassaladora que eu não hesitava em tratar as outras pessoas com misericórdia. O tempo passou. Eu me casei, recebi uma visão e uma vocação. E me deparei com um cônjuge pouco cooperativo. Relatei anteriormente como os nossos primeiros 4 anos de casamento foram marcados por brigas. Quando o nosso primeiro filho chegou, eu tive uma nova revelação. Descobri que era mais fácil amar meu bebê do que meu marido, com quem eu estava casada havia 3 anos. Quando vi aquele pequenino cheio de hematomas depois de um parto feito a fóspeis, meu coração se encheu de amor intensamente, protetor por nosso menino tão doce e terno. A recuperação do parto foi difícil. Eu tive de fazer repouso por 2 semanas. Ficava deitada na cama, simplesmente contemplando o bebê ao meu lado. Conversava com ele e acreditava que ele entendia tudo o que eu dizia. Inventava canções bobas que declaravam meu amor por ele. Tenho uma recordação especialmente preciosa. Eu estava deitada ao lado e eu havia colocado junto a mim, meu nariz encostado no dele. Enquanto eu contemplava seus olhos serenos, caía um sono tranquilo e maravilhoso. Não sei por quanto tempo durou, mas quando acordei, ele ainda estava olhando para mim, com tanto amor que me senti elevada. Era como se um pequeno querubim estivesse me observando. Então, cobri de beijos o seu rostinho lindo. John não estava tão encantado com a experiência de ser pai. Sentia-se um pouco excluído. Ou será que era alguma outra coisa? Quando ele fazia algum comentário do tipo, não acha que o bebê mamou o suficiente? E eu acusava por estar com ciúmes. Que coisa horrível, pensava eu, ter ciúmes do próprio filho. Mas essa não era toda a verdade. Ele me via cantar para o bebê, segurar o bebê, beijar o bebê, proteger o bebê e se deu conta que eu sabia ser amável. Só me recusava a ser amável com ele. Uau! E ele estava certo. Eu tratava Addison de um modo bem diferente daquele que tratava John. Afinal, em minha cabeça, John era adulto e podia cuidar de si mesmo. Addison era meu filho, alguém que eu deveria amar e proteger pelo resto dos meus dias. Os 2 primeiros anos de vida de Addison foram cheios de mudanças e transições para nós. Saímos do Texas, fomos morar na Flórida, onde John assumiu o cargo de pastor de jovens de uma igreja local. E Deus começou a realizar uma obra grandiosa em nosso casamento. Essas mudanças todas criaram um anseio profundo por Deus em minha vida. Eu queria ouvir a voz dele claramente e aprender seus caminhos. Parte disso se devia à situação na qual eu me encontrava. Como esposa de pastor, eu queria dar o exemplo de uma vida dedicada ao Senhor. Não posso dizer, contudo, que minhas motivações fossem inteiramente puras. Deus havia curado meu casamento e me sentava no primeiro banco da igreja. Então concluí que Deus estava muito satisfeito comigo, pois do contrário, eu não estaria desfrutando dessas bênçãos, mas eu estava redondamente enganada. Não obstante minhas motivações interesseiras e um tanto hipócritas, Deus me concedeu os desejos do meu coração, mas por meio de um processo bem diferente. Clamei ao Senhor e pedi que Ele me purificasse o meu coração e me aprofundasse em Sua santa presença. Imaginei que um sonho ou uma visão poderia ser uma boa ideia. Talvez algo que eu pudesse dar testemunho algum dia que confirmasse minha piedade, mas eu não tive essa sorte. Deus sabe quais são os procedimentos e propósitos necessários no processo de refinamento da vida de cada cristão. Deus conhece cada um de nós, gente. Temo que, no meu caso, foi preciso uma fornalha em temperatura máxima com time ajustado para mais de 1 ano. Para refinar ouro e prata, é necessário colocá-los onde? No fogo, em temperaturas bem elevadas, até que metal se liquefaça.
Então, a escória e as impurezas chegam à superfície e se tornam evidentes a todos que observem o processo. Nesse momento, o ourives remove as escórias e permite que o metal esfrie. Esse processo é repetido até que o metal esteja inteiramente livre de resíduos e de outros metais que possam enfraquecê-lo. O fogo refinador. Veja, eu refinei você, embora não como prata, e eu o provei na fornalha da aflição. Deus não refina os seus filhos em uma fornalha ardente de verdade. Ele tem uma fornalha de outro tipo para realizar esse processo de purificação. É a fornalha da aflição. Creio que é importante definir aqui o termo aflição. Tempestuosidade, dificuldade, problema, adversidade, angústia e tribulação, entre outras coisas. Gosto especialmente do termo tempestuosidade. Ele me leva a imaginar uma travessia marítima difícil. É como se estivéssemos sendo elevadas de um porto para o outro em um navio no qual não podemos escapar. Gostamos do porto do destino, mas não gostamos da viagem em si. De modo semelhante, uma fornalha é um lugar do qual não podemos escapar. Não há um mecanismo interior de emergência. Portanto, o melhor é sermos refinados o mais rápido possível, pois não sairemos do processo enquanto não tivermos alcançado o estado desejado de pureza. Creio que todo o meu coração que Deus está mais interessado em nossa condição interior do que em nosso conforto. Ele permite que as coisas fiquem desconfortáveis em nossa vida, a fim de revelar nossa verdadeira condição interior. Para Deus, nosso desconforto temporário é preferível ao tormento eterno. Isso é verdade. As lutas que você passa aqui é para você chegar mais perto dele. Às vezes o desconforto aqui é muito melhor do que eterno, do que o tormento eterno, porque Deus ele quer salvar a sua alma. Assim que pedi a Deus que purificasse meu coração, parece que me vi na fornalha ardente da aflição. Um pequeno problema em minha vida estava prestes a adquirir proporções bem maior. Era um problema pessoal, e não algo que eu houvesse feito em público ou na igreja. Era algo que eu reservava para os meus entes queridos em casa. Era apenas um probleminha de raiva. Verdade seja dita. A essa altura, eu ainda não estava inteiramente convencida que tinha esse problema. O problema é esse. A pessoa não reconhecer. Ela não estava convencida que tinha esse problema. Afinal, quando todos pareciam perfeitos, eu me enfurecia. Portanto, eram as pessoas imperfeitas que me aborreciam. Além disso, os acessos de raiva não aconteciam diariamente. Talvez a cada 2 meses eu quebrava alguma coisa ou usasse palavras feias com meu marido. Obviamente, não era algo fora do controle. O episódio em que quebrei o vidro da janela ocorreu logo depois da minha oração, quase como em resposta a ela. Mas, como era possível estar piorando em decorrência de orações sinceras para ser mais piedosa? Devia estar acontecendo alguma outra coisa. Meus acessos incontroláveis se tornavam cada vez mais frequentes, passaram a ocorrer uma vez por mês. Nessa época, foram divulgados alguns estudos sobre TPM. Pronto. Quando eu tive meu primeiro filho, algo estranho e assustador havia acontecido com meus hormônios. Quanto alívio saber que a culpa não era minha. Sentei-me com meu marido e li um artigo sobre TPM para ele. Se estivesse mais informado, talvez se mostrasse mais sensível às mudanças que ocorriam em meu corpo, para que ele estivesse mais informado. Como argumento adicional, mencionei que, em várias culturas, era costume isolar mulheres no período menstrual. Afinal, até a Bíblia recomendava que os homens não se sentassem no sofá com elas. Depois disso, meus acessos de raiva deixaram de ser mensais e se tornaram mais ou menos quinzenais. Além do mais, a teoria da TPM estava trabalhando contra mim. Se estávamos no meio de uma discussão acalorada em que eu exigia meus direitos, John sempre perguntava: sua menstruação está por vir? E ali morria de validade da minha argumentação. Eu precisava pensar em outra solução, né? A desculpa da TPM. Gente, nós somos mestres para dar desculpa. Nós herdamos isso de Adão, de culpar o outro, de dar desculpa. Somos mestres em dar desculpa. Eu sei que TPM, eu sou mulher, eu sei que TPM é difícil, mas nós não podemos deixar a nossa ira e culpar só a TPM, e culpar só os momentos, ai, é menopausa, ai, é o meu período isso, período aquilo. Nós devemos olhar para nós e parar de dar desculpa. Eu sei que é difícil. Por isso que tem que ter tratamento. Muitas coisas têm que ter tratamento. Mas olha só,
Agora já não era mensal mais a ida dela. Já era de 15 em 15 dias, as crises. E ele já perguntava com ironia, né? Sua menstruação está por vir? E ali ela morria de validade da minha argumentação. E eu precisava pensar em outra solução. Nosso grupo de jovens em Orlando estava crescendo. Eureka eram umas bruxas em Orlando que estavam jejuando e orando contra nós. Eu estava sob ataque espiritual e uma batalha estava sendo travada nas regiões celestiais. Diante de tudo isso, era compreensível que eu estivesse com os nervos à flor da pele. Tempos depois, descobri o conceito de maldição hereditária, levando em consideração minhas origens. É claro que esse era o problema. Pensando bem, eu deveria ser bem pior. Também era preciso considerar minha infância. Meus pais se haviam divorciado 2 vezes e meu pai era alcoólatra. Os acessos de raiva se tornaram cada vez menos espaçados, algo não muito diferente das dores de uma mulher em trabalho de parto. Apesar de todas as minhas justificativas, eu tinha medo do que poderia fazer. Tá vendo que engloba muitas coisas, né? A infância dela foi de rejeição, foi de dificuldade por causa dos pais que se separaram, o pai era alcoólatra. Mas vamos ver como ela lidou com isso tudo, né? Então, veio nosso segundo filho. Eu tinha orado fervorosamente por mais um bebê. E quando ele chegou, eu pensei, o que eu tinha na cabeça? Era tão fácil cuidar de uma criança. Você a veste, coloca no carrinho para passear e ela se comporta maravilhosamente bem. Então percebi que essa era uma cilada para nos convencer a ter mais filhos. Eu estava no fundo do poço, sentia-me presa em casa com o recém-nascido e um filho que ainda estava aprendendo a andar. Não teria feito muita diferença se eu tivesse um carro e que pudesse sair. Parecia incapaz de escovar os dentes antes do meio-dia. E só de pensar em ir ao supermercado com 2 crianças tinha quase um colapso. Nossa, é muito difícil mesmo. Também parecia impossível realizar qualquer trabalho doméstico. A casa nunca havia ficado tão bagunçada. Embora eu nunca tivesse passado tanto tempo em casa, esse tempo não rendia. Minha mente parecia em volta de uma névoa pós-parto. Talvez a gestação recente houve provocado uma mortandade de neurônios. Todas as noites, sem falta, meu marido voltava para casa, via bagunça e fazia pergunta que eu tinha passado a temer mais do que outra. O que você fez o dia todo? Nossa, pai, imagina com 2 crianças em casa, ver a bagunça e ainda perguntar o que você fez o dia todo? Frustrada, eu balbuciava uma defesa inarticulada e garantia que não havia ficado na frente da televisão. Comentava que havia recebido várias ligações de pessoas precisando de aconselhamento e quando uma menina começou a cometer suicídio, eu me identifiquei com ela. Minha aparência devia ser assustadora, com a blusa aberta depois de amamentar. O bebê apoiado no quadril e uma colher de pau que eu estava usando para disciplinar Addison na mão. Se você segurar o bebê por 15 minutos, eu tomo um banho, e eu prometia em pânico. Havia mais um obstáculo entre mim e o que poderia ser considerado um dia bem-sucedido. Meu primeiro filho, até que então, havia sido modelo de obediência e submissão. Agora resistiu o tempo todo. Sonecas era motivo de guerra. Assim que Austin nasceu, Addison resolveu que dormir não era mais algo viável em sua rotina diária. Tinha medo de perder algo se dormisse, mesmo que fosse por apenas 1 ou 2 horas. Todos os dias eu tratava a mesma batalha, pois não concordava com a opinião dele a esse respeito. Dormir durante o dia era uma parte boa e necessária em sua rotina diária. Era o momento em que a mamãe tomava banho, limpava a cozinha e fazia o que precisasse para não ser reprovada quando ouvisse a temida pergunta: o que você fez o dia todo? Mas eu estava perdendo terreno rapidamente. Não importava quão cansado Addison estivesse, quão maravilhosamente eu lesse para ele, ele se sentia impelido a sair da cama. Eu dava de mamar para Austin, colocava no berço em nosso quarto, depois acompanhava Addison até andar de cima. Tudo estava em ordem. Eu beijava, lia e cantava para ele, e em seguida tentava sair de fininho. Na maioria das vezes, assim que eu descia as escadas, ele vinha atrás de mim, munido de uma lista de razões pelas quais não precisava tirar uma soneca. A princípio, eu permanecia calma e acompanhava de volta para sua cama, com advertências sobre infrações futuras. Mas então o telefone tocava e ele se levantava. Sabia que eu não podia ir atrás dele. Era antes dos telefones sem fio. E aproveitava para entrar em nosso quarto e pegar os seus brinquedos na sala.
Da cozinha, eu via na sala e começava a bater o pé, instalar os dedos, acenar para ele freneticamente com a colher de pau. Ele acenava de volta, todo feliz, e continuava a brincar. Com frequência, a pessoa do outro lado da linha era alguém que tinha ligado para receber aconselhamento e não fazia ideia da cena que eu estava desdobrando em minha casa. Talvez me imaginasse em volta em serenidade, sentada com a Bíblia no colo, lendo e orando. Na verdade, eu parecia uma mulher ensandecida, vestido de um roupão e acenando com uma colher de pau acima da cabeça, como se estivesse realizando algum misterioso ritual materno. Quando eu desligava o telefone, Adson corria para se refugiar em sua cama, por breves momentos. Geralmente, ele pegava no sono em algum lugar entre o topo da escada e sua cama. Assim, ele adormecia. Porém, o bebê despertava. O choro dele fazia o leite brotar em meu peito. Mais uma vez, eu havia sido derrotada. Essa batalha se estendeu de abril a julho, até que certo dia cheguei em meu limite. Quando olhava para Adson, era como se não enxergasse mais meu filho. Eu vi o inimigo, aquele que me impedia de concluir qualquer tarefa doméstica. Quando ele estava descendo a escada, eu ia ao seu encontro, pegava-o no colo e subia os degraus batendo os pés. Entrava no quarto dele e imaginava, desesperada, e o que poderia fazer para que ele não saísse da cama novamente. Sem a mínima cerimônia, eu o colocava na cama. Foi então que um pensamento me ocorreu. Erga-o até poder olhar nos olhos dele. Empurre-o com força contra a parede e depois coloque-o na cama. Ele vai saber com quem está mexendo. O mais estranho é que, naquele momento, esse pensamento fez sentido. Levantei até o seu rosto está na mesma altura do meu, e naquele instante percebi algo que relança em seu olhar, algo que eu nunca tinha visto. Ele não estava com medo do que eu faria, estava com medo de mim. E quando vi terror em seus olhos, lembrei-me da minha própria infância. Como já mencionei, eu fui uma criança difícil, que cresceu em circunstâncias complicadas. Meus pais não eram cristãos e fizeram o melhor possível para me educar, mas nenhum deles, porém, vinha de uma família cristã. Em algumas ocasiões, eu os tirava do sério. Ao ver o medo do meu filho, lembrei-me da promessa que tinha feito a mim quando ainda era menina: jamais vou tratar meus filhos desse jeito. Essa promessa me fez recobrar o juízo. Coloquei Adson na cama com todo o cuidado e olhei em seus olhos. Sinto muito por ter assustado você. Repeti várias vezes na esperança de restaurar o que havia despedaçado. Depois fechei a porta do seu quarto e fui correndo até o andar de baixo. Atirei-me no tapete da sala e chorei desesperadamente sob o peso irremediável de toda aquela situação. Não sei quanto tempo passei ali aos prantos, mas chorei até esgotar todas as minhas forças e me acalmar. Com os olhos turvos de lágrimas, entendi pela primeira vez que minha raiva era realmente um problema. Minha mente voltou à pergunta que John havia feito em várias ocasiões depois de meus sossegos. O que vai precisar acontecer para você controlar sua raiva? Essa pergunta nós devemos fazer para nós. Quem nunca passou tanto com a raiva de uma atitude do filho ou do marido? E o que vai precisar acontecer para nós controlarmos a nossa raiva? O que vai precisar acontecer? O olhar do filho com medo de você? Para quem tem filhos pequenos? O que vai precisar acontecer? Eu sempre me defendia prontamente. Se você não me provocasse, eu não ficaria tão aborrecida. Tá vendo que a gente sempre coloca a culpa no outro? Ah, mas o meu filho está me provocando, meu marido está me provocando. Opa! Às vezes é porque nós estamos carregando essa raiva dentro de nós. Aí nós colocamos a culpa na TPM, colocamos a culpa em tudo, mas não reconhecemos a raiva que nós carregamos. Mas John não estava em casa e não havia me provocado, e eu quase tinha perdido as estribeiras. Pela primeira vez, minha raiva cobrou um preço que eu não estava disposta a pagar. Eu havia quebrado a confiança do meu filho e as promessas da minha infância. Não queria continuar como estava, mas não fazia ideia de como sair da destrutiva espiral descendente em que me encontrava. A culpa era toda minha. Não era da minha educação na infância, do meu marido, das minhas origens étnicas, nem dos meus hormônios. Sim, essas coisas e acontecimentos haviam formado e influenciado algumas áreas da minha vida, mas somente eu era responsável pela minha reação a elas. Isso influencia, mas nós somos responsáveis pelas reações que nós temos a elas. Ou seja, as origens, aos hormônios, nós somos responsáveis. Clama para o silêncio que agora envolve. Clamei para o silêncio que agora envolvia minha casa. Deus, sou eu.
tenho um problema sério de ira. É isso. É nós confessarmos. Nós já conversamos aqui no grupo sobre isso. Confessarmos para o Senhor. O problema é que nós não reconhecemos que nós temos esse problema com a ira. Deus, sou eu. Eu tenho problema com a ira. Eu tenho problema sério de ira. Sentia-me preso no redemoinho dos meus próprios erros e justificativas. Estava me afogando nas ondas em que eu mesmo havia criado. Quebrada e desesperada, clamei por socorro. Deus, não quero mais isso. Não vou mais me justificar, nem jogar a culpa em outras pessoas. Por favor, me perdoa. Olha para mim, me ajuda. É isso que Deus quer de mim, de você. Em resposta, senti o peso da culpa e do pecado ser removido de mim, como se todo o meu ser se tivesse despido de uma roupa grossa. Então, ouvi o Espírito dizer: agora que você parou de inventar desculpas, removerei esse mal da sua vida. Opa, confessar os nossos pecados. Confesse os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Confesse o pecado que tem dificuldade de lidar com a ira. Confessar o pecado que tem dificuldade de lidar com a palavra, fala de qualquer coisa. Confessar para o Senhor. O que você justifica, você compra. Ao justificar nossa ira, estamos dizendo, em essência, adquirir o direito de ser como sou, por causa daquilo que outras pessoas fizeram contra mim. Não somos definidos por aquilo que foi feito a nós, mas por aquilo que foi feito em favor de nós. Muitos no corpo de Cristo ainda estão presos aos abusos do passado, embora um caminho para a liberdade já lhes tenha sido provido. Encontramos liberdade quando seguimos as instruções de Jesus. Ele dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Nós temos as instruções de Cristo. Antes de tomar a cruz, devemos negar a nós mesmos. E eu não estava negando a mim mesma, estava me desculpando e me justificando. Estava seguindo o caminho rumo à destruição, pavimentado com as pedras defeituosas do meu próprio entendimento. Quando meus olhos foram abertos, eu vi quando estava enganada. Quando me arrependi e neguei a mim mesma, Deus me libertou. Viva pelo Espírito Santo. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o contrário ao Espírito, o Espírito o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. É uma luta diária. É uma luta diária. Há conflito entre o Espírito, entre a vida no Espírito e nosso objeta a natureza pecaminosa. Há conflito. A única maneira de resolver esse conflito é vivendo no Espírito. O que eu queria? O que eu queria? Queria ser uma excelente esposa, mãe, uma mulher piedosa, mas uma vez que eu não estava vivendo pelo Espírito, estava fazendo aquilo que eu não queria. Encontramos a vida pelo Espírito quando negamos a nós mesmos. Uau! Tomamos nossa cruz e seguimos a Jesus. Negar a si mesmo. É isso que nós devemos fazer. Creio que tomar a cruz representa renunciar nossa própria vontade. Nossa própria vontade. Acontece quando repetimos as palavras do nosso Senhor: não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Um exemplo, né? Pessoa que tem vício de bebida alcoólica, um exemplo. É negar a si mesmo. Ah, eu não consigo, mas é negar. É isso que Jesus está nos chamando, é negar as nossas vontades, uma luta, o espírito contra a carne. Quando começa a negar os desejos da carne, aí o espírito vai agindo e vai te dando mais força. A vida no espírito rompe com o poder da lei sobre a nossa vida, mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. O sistema debaixo da lei é olho por olho, dente por dente. Você me magoou, eu vou magoar você também. Eu sofri abuso, portanto vou cometer abuso também. Não há muita esperança debaixo da lei, mas vejo que a maioria dos cristãos se mostra mais dispostas a inventar desculpa e se colocar debaixo da lei do que se colocar debaixo do Espírito, debaixo da graça. Ao justificar nosso presente como nosso presente com o nosso passado, negamos uma parte considerável da obra da cruz, da obra redentora de Jesus. Então, o seu passado não é motivo para você justificar o seu comportamento, o nosso comportamento no presente. Sabe por quê? Está invalidando a cruz. Está desconsiderando o que Jesus fez na cruz. Torna-se um jogo de transferência de culpa. Deus criou cada ser humano à sua imagem, com livre-arbítrio, para escolher entre a morte, bênção ou maldição. Entre a vida ou morte, bênção ou maldição.
As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes e a adoração a ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Meu Deus do céu. O texto não poderia ser mais claro. E eu me encontrava em apuros. Deus classifica os acessos da raiva como atos da natureza pecaminosa. Outras traduções chamam obra da carne. A feitiçaria também aparece como obra da carne. E lá se foi minha desculpa de guerra espiritual. Estava guerreando contra a minha própria natureza decaída e insubmissa. Quero destacar a última frase dessa passagem. Repito o que já disse. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Essa frase também pode ser traduzida por os que vivem dessa forma. Há uma grande diferença entre incidentes isolados de pecado e o estilo de vida pecaminoso ou prática do pecado. Outro termo para prática é hábito. E um hábito é algo que fazemos sem pensar. Creio que Paulo cita essas obras da carne com estilos de vida ou condutas habituais. Pode acontecer de alguém cometer um ato isolado de adultério, arrepender-se e receber o perdão de Deus. Também pode haver aquele que comete adultério habitualmente e que não tem intenção de mudar. Vocês perceberam a diferença? Talvez lamente suas ações de vez em quando, e se for descoberto, mas não sente remorso pelo ato em si, arrependimento. Esse indivíduo é chamado de adúltero, pois essa é uma prática constante e um hábito e um modo de vida para ele. Talvez ele se justifique e invente desculpas para suas ações. Minha esposa não me entende, e assim por diante. Vai sempre dando desculpa. Vocês entenderam? Né? Aquele ato que a pessoa sempre vai cometendo os mesmos erros, ou um acidente. O pecado deve ser um acidente. Não há arrependimento, e, portanto, não há misericórdia, pois ele não imagina que precisa dela. A ira se havia tornado um modo de vida habitual em mim. Aí que está o problema, tá vendo? Enquanto eu inventava justificativa, eu transferia a culpa para outras pessoas, rejeitava a misericórdia ao dizer que estava certa de agir e me comportar dessa forma por causa de fulano. Em seguida, inseria na lacuna a desculpa apropriada àquele incidente. Essa passagem das Escrituras me sacudiu e abriu meus olhos. Paulo estava escrevendo para os cristãos da Galácia e repetiu algo que tinha dito para eles anteriormente, pois era importante. Aqueles que continuassem a manter um estilo de vida de pecado habitual não herdariam o reino de Deus. Poderíamos entrar aqui em uma extensa discussão teológica a respeito do significado do reino de Deus. Quer dizer que você vai para o céu, mas tem de morar na periferia, fora do reino? Será que o reino não é o céu, mas algo diferente? Ou será que indica, por hipótese possível, de que vamos para o inferno? Embora eu não tenha um doutorado em teologia, tenho inteligência suficiente para perceber que nenhuma dessas alternativas é boa, levando-se em consideração que estamos sendo advertidas a esse respeito. A essa altura, eu tinha sido libertada do peso espiritual e da culpa do pecado, mas ainda restava o problema do hábito. Cada uma de nós se lembra de ter nascido de novo e ter experimentado liberdade e novidade de vida. E então, de ter deparado com inúmeras situações em que a força de experiência da salvação foi testada. Recebemos diversas oportunidades de escolher obediência e vida em circunstâncias nas quais a morte parecia, naquele momento, mais atraente. Agora meus olhos estavam abertos e eu precisava fazer algumas escolhas construtivas. Era chegada a hora de negar a mim mesma. É chegada a hora, mulheres, de negar a nós mesmas. É chegada a hora de negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Tome a sua cruz. O primeiro passo consistiu em perdoar cada pessoa em que eu guardava rancor. Trataremos depois nesse assunto, no capítulo adiante. O segundo passo, a confissão, foi um pouco mais difícil para mim. Senti o Espírito me dirigir para que eu contasse ao meu marido o que quase havia acontecido com Adson naquele dia. Minha primeira reação foi protestar, mas não aconteceu. Então, por que preciso contar? Confessar. Tem pecado que nós não podemos só confessar para Jesus, tem que confessar para uma pessoa também. Olha só, Deus exigiu que ela confessasse para o seu marido. Creio que seria necessário mesmo? Creio que seria mesmo necessário por 3 motivos. Primeiro, o reino
não opera com base em princípios meramente naturais. É bom lembrar que Jesus disse aos fariseus que quem olha para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. O que se passa no coração é de suma importância no reino. Nosso coração é uma estufa para sementes boas e sementes más. No meu caso, não havia acontecido nada no âmbito físico, mas algo havia ocorrido em meu coração. A vergonha e o horror do ato imaginado já se haviam desenrolado em cores vívidas. Embora eu tivesse recebido perdão ao confessar meu pecado ao Pai em nome de Jesus, veja o que Tiago diz. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo, é muito poderosa e eficaz. Ao me humilhar por meio da confissão do pecado e orar com meu marido, eu abri as portas para a cura nessa área. Quer receber a cura de algo? Confesse o pecado e vai orar com você. Seu irmão, sua irmã vai orar com você. Já havia sido perdoada ao me arrepender e confessar meu pecado a Deus. Deus já te perdoou, mas a cura inundou as partes sombrias do meu coração quando trouxe o pecado à tona. A confissão faz a luz incidir em áreas de pecado e vergonha. E nesse ambiente iluminado, a oração promove cura e restauração. O terceiro motivo pelo qual foi bom relatar o ocorrido a John foi que isso me deu condições de prestar contas a alguém. Uma vez revelada a verdade, tornei-me responsável em relação a ela. Eu sabia a verdade, mas será que escolheria viver de acordo com ela? John era a pessoa ideal a quem prestar contas, embora talvez não fosse mais empática. Eu poderia ter conversado com uma amiga e também que também tinha filhos na pré-escola. Contado a ela o que havia acontecido. É possível que ela tivesse ouvido do modo solitário dito como assim, não se preocupem, eu quase fiz a mesma coisa com meu filho na semana passada. Você não transformou seu pensamento em ação, mas a palavra diz que quem fere por amor mostra lealdade. Eu não precisava de compreensão, eu precisava da palmada fiel de um amigo. Precisava de alguém que me ferisse com a verdade. John desempenhou perfeitamente esse papel. Embora tenha sido bondoso comigo e não me tenha condenado. Ele viu como eu havia quebrantado e arrependida. Oramos juntos e eu senti o peso da vergonha ser removido dos meus ombros. Ainda restava tratar, porém, dos hábitos. No dia seguinte, comecei meu treinamento intensivo, como já deve ter observado, tendo a ser obstinada. Eu me encontrava diante de uma escolha. Poderia tentar romper o ciclo de raiva com as minhas próprias forças e muito provavelmente fracassar. Eu poderia me humilhar, negar a mim mesma, tomar minha cruz e reconhecer minha total dependência de Deus. Isso significava que me aprofundar nos tesouros da palavra e me esmurrar como um boxeador em treinamento com as verdades que eu encontrasse ali. Prontos para ouvir, comecei a plantar as sementes das escrituras que produziriam uma colheita de justiça em minha vida. Um de meus versículos prediletos se encontra em Tiago. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Tiago 1,19. Antes de Tiago fazer essa advertência a seus irmãos em Cristo, ele os exorta a ter sempre em mente o que ele dirá. Em seguida, usa o termo abrangente todos. Isso inclui líderes, pais, filhos, patrões, empregados e, com certeza, mães em períodos do pós-parto. Qualquer que seja a condição de cada um, todos devem estar prontos para ouvir outras pessoas, tardios para falar. Não importa com que rapidez uma resposta se forma em sua mente, e tardios para irar. Meu comportamento era exatamente oposto. Eu estava sempre pronta para falar, mostrar-me tardia para ouvir e pronta para irar. Gente, isso foi uma luta na minha vida, eu tenho lutado sempre com isso. Às vezes eu quero responder rápido demais. Estou aprendendo, glória a Deus. Já tenho testemunhos. Nossa, quantas vezes eu respondi na euforia. Isso traz prejuízos demais. Não tinha acertado nenhum dos itens. Creio que isso se deve ao fato de ter três características que estão interrelacionadas. Se desacelerarmos o tempo de reação, ao remover a pressão de expressar nossa opinião de imediato, poderemos verdadeiramente ouvir o que a outra pessoa está dizendo. Muitas vezes, isso evita de percamos a calma. O que coloca a outra pessoa na defensiva e faz com que as coisas se caminhem melhor. O próximo passo foi pedir a ajuda de Deus quando a minha boca, como Davi, passei a orar, põe guarda, Senhor, na minha boca.
Vigia a porta dos meus lábios. Eu sempre oro esse versículo. Eu ponho guarda, Senhor, na minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Salmos 141, 3. Um guarda fica atento para o que entra e sai. Davi comparou seus lábios de forma eloquente. As portas que podem ser abertas ou fechadas. Ele suplica para que o guarda fosse colocado junto à sua boca para que as palavras não escapassem e fizesse um estrago. O Espírito Santo toma as escrituras que escondemos em nosso coração e as traz à memória, exatamente quando estamos prestes a deixar as palavras prejudiciais escaparem dos nossos lábios. Por isso que é importante ler a Bíblia, memorizar e orar a Bíblia. Estudos científicos mostram que são necessários 21 dias para quebrar um hábito. Esse número se baseia no tempo que leva para que as pessoas se passar por uma amputação, deixem de ver a imagem do membro fantasma que foi perdido. 3 semanas depois, elas deixam de tentar pegar coisas com a mão removida ou de apoiar na perna amputada. Temos de lembrar que hábitos são fortes, são reações sobre as quais não raciocinamos, fazemos, né, no automático. São como usamos nossos músculos sem pensar. E a raiva se torna um hábito em minha vida, se tornaram um hábito em minha vida. Parecia impossível passar 21 dias sem cometer nenhuma infração. Poderia muito bem ser 21 anos. A raiva estava arraigada em mim. Como quebrar um hábito? Da mesma forma que desenvolvemos. Um incidente de cada vez, 5 minutos de cada vez, 1 hora de cada vez, um dia de cada vez. Quando acordei na manhã seguinte, humilhei-me de imediato. Deus, preciso do Senhor. Coloque guarda severo e implacável junto à minha boca. Não quero pecar contra o Senhor novamente. Ajuda-me, Senhor, a ser tardia para falar, pronta para ouvir e tardia para irar. Essa deve ser a nossa oração todos os dias. Não pensei, preciso fazer isso por mais 20 dias. Socorro! É impossível, mas demais para mim, é demais para mim. Não permiti que o pânico tomasse conta de mim, embora isso pudesse ter acontecido. Em vez, em vez disso, fui dando um pequeno passo de cada vez. Não estou dizendo que foi fácil, pois não foi, mas estou dizendo que com Deus tudo é possível. Vivo mais de 10 anos em um estado na qual a ira não me controla mais. Agora eu a controlo. Com Deus tudo é possível. Com Deus tudo é possível. Os 2 primeiros passos no caminho para a liberdade foram arrependimento e confissão. No capítulo final deste livro, traz 21 dias de leitura diária e espaço para anotações. Então, Pai Celeste, Pai Celestial, perdoa-me, eu confesso, Senhor, e purifica-me. Não quero apenas me arrepender dos frutos da minha ira, quero que a espada da tua palavra remova a raiz da ira em minha vida. Enquanto eu prossigo com a leitura, peço que o Senhor continue abrindo os meus olhos, abre os nossos olhos, os olhos dessas mulheres, para que nós possamos ver. Agradeço, Senhor, porque o convencimento de seu Espírito removeu a sombra da justificação da própria culpa. Aceito a sua luz, de sua verdade e a liberdade do seu perdão. Glória a Deus! Terminamos esse capítulo, é bem grande, mas deu para a gente finalizar. Gente, que Jesus abençoe vocês e até amanhã, se Deus permitir. Glória a Deus. Ó, tá querendo desligar, não? Agora sim.